De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz do trabalho do TRT da 23ª Região do Mato Grosso do Sul, o juiz José Hortêncio Ribeiro Júnior, né, doutor Hortêncio? Estamos a falar a respeito das questões, digamos, concernentes, condizentes, tanto a implantação do PJE, como agora a sua aplicação no dia a dia dos tribunais do trabalho do país. Doutor Hortêncio, muito se fala hoje na criação de normas paralelas para a aplicação do PJE. Como é que o senhor vê essa questão? Veja bem, o processo, como a gente já estava comentando aqui na nossa primeira parte, o processo judicial eletrônico é uma ferramenta, ele é apenas um instrumento. E a gente não pode partir do pressuposto que a partir da implantação do sistema eletrônico de processamento das ações judiciais, há um novo direito. Não, nós continuamos ainda com o mesmo direito processual, seja civil, seja do trabalho. As normas processuais que devem ser aplicadas, que devem reger a tramitação do processo judicial eletrônico são as mesmas que regulamentavam o processo físico, com algumas adequações, né, decorrente dessa nova sistemática de trabalho, especificamente por força da Lei 11.419, que é a lei que trata da informatização dos procedimentos judiciais de uma forma geral, tanto na justiça criminal, trabalhista, enfim, né? Então, esse instrumento ele é disciplinado pelas mesmas normas, com algumas adequações. E é necessário que a gente não perca esta visão para que não tenhamos assim, o perecimento da própria estabilidade que deve advir do processo. O juiz, o advogado, os servidores, a sociedade de uma forma geral, ela tem que trabalhar em cima de uma garantia que é constitucional e extremamente importante, que é o princípio do devido processo legal. A gente não pode partir do pressuposto que podemos criar novas normas, se não pelo procedimento legislativo próprio, para disciplinar processo ou mesmo procedimento no âmbito dos seus tribunais. Então, hoje nós verificamos efetivamente uma certa dificuldade na adequação das normas processuais ou procedimentais da CLT e do CPC ao PJE, mas também a gente tem que ter uma certa cautela e não sair criando normas no âmbito de cada tribunal para dificultar a atuação daqueles que precisam do Poder Judiciário. Que aí advindo dessa questão também, tem uma outra que muito se discute, né, que é amplamente discutida, que é sobre a utilização do PJE, ou seja, com relação a esses aspectos. Na sua opinião hoje, o processo eletrônico trouxe uma ótica prática que se sobrepõe ao direito, digamos assim? Se ocorre essa priorização da ferramenta em razão do próprio em prejuízo do próprio direito, é um pensamento que estaria equivocado. Como a gente tem falado, o PJE é apenas uma ferramenta. Eu lhe pergunto isso, muito se discute isso no ambiente jurídico, né? Exatamente. E é uma questão extremamente importante a gente colocar. O processo ele não pode se tornar o objetivo final da atividade do juiz. O processo ele está ali para servir o juiz. E a gente às vezes se apega muito com formas, com discussões eminentemente teóricas e voltadas ao processualismo e pode se esquecer do objetivo final. É interessante nós observarmos que todos, advogados, juízes, servidores, todos nós estamos ali envolvidos para prestar uma atividade única, que é a entrega da justiça. Esse é o nosso objetivo e que o processo judicial eletrônico, ele vem ali apenas como um instrumento que vai viabilizar essa atividade jurisdicional. O mais importante é a gente entregar uma prestação jurisdicional que seja segura, efetiva, célere, né, transparente e nesta visão de uma justiça que ostente essas características, é importante que a gente veja o processo, seja ele eletrônico ou não, apenas como um instrumento, um veículo que vai nos permitir alcançar esse objetivo final. Desta forma, então, não se pode dar crédito a algumas afirmações que se colocam como assertivas por algumas pessoas, de que o sistema pode vir a criar uma supremacia da tecnologia em detrimento do direito, né? Sem sombra de dúvida. Qualquer procedimento nesse sentido estaria totalmente equivocado e estaríamos perdendo aquilo para o próprio objetivo dessa sistemática. O processo judicial eletrônico ele veio como uma tentativa de trazer mais celeridade, porque nós sabemos que 70% do tempo do processo é considerado tempo morto. Como assim um tempo morto? É o tempo que o servidor está numerando folha, que está se batendo carimbo, que está fazendo uma autuação, enfim. Esses atos que eram meramente burocráticos e considerados como tempo morto no processo, o PJE ele vem e elimina. Além disso, o PJE, além de ter essa característica de celeridade, o processo judicial eletrônico ele está consentâneo com o princípio de uma responsabilidade social,
Se nós fizermos uma análise hoje com mais de 1.700.000 processos tramitando no PJE, quantas resmas de papel não foram economizados, quantos litros de água, quanto de energia não foi economizado? E o mais importante também é trazer uma publicidade, uma transparência maior. Hoje a tramitação da ação, ela está na internet 24 horas, acessível para todos, né? E quebrando uma das principais dificuldades que nós tínhamos, que é a própria territorialidade do processo, né? Hoje, se eu, por exemplo, fosse advogado em Brasília, eu poderia ver os autos aqui no Rio Grande do Norte, ou no Pará, ou em qualquer outro local, sem a necessidade de eu me deslocar. Eu poderia ver integralmente o processo, eu poderia peticionar, posso praticar todos os atos naquele processo, independentemente do local onde eu esteja. Então, o processo judicial eletrônico ele tem essa concepção. Ele vem para quê? Para que ele serve? Para dar mais celeridade, mais transparência, mais acessibilidade para aqueles que buscam o seu objetivo final, que é exatamente a entrega da prestação jurisdicional, que é a justiça. Doutor Hortêncio, no quadro hoje, ou seja, no cenário que se apresenta hoje, é toda essa, digamos assim, virtualização da Justiça do Trabalho, né, dos processos aqui que tramitam na Justiça do Trabalho. Mediante esse cenário de hoje, o que é que se pode prever com relação à aplicação efetiva do PJE? Eu não tenho dúvida que o PJE, ele a cada dia se consolida e a cada dia ele se torna uma realidade, não apenas na Justiça do Trabalho, mas em todo o Poder Judiciário. Nós tivemos agora, recentemente, a publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo como ferramenta única de todo o Poder Judiciário o processo judicial. E essa característica de termos uma ferramenta única, tanto para todos os tribunais da Justiça do Trabalho, como agora para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos traz uma união de força, uma irmandade muito grande de todos esses órgãos, para que possamos todos juntos trabalhar na construção de uma ferramenta melhor, que venha atender de forma plena e efetiva as necessidades para que possamos cumprir nosso mistério. Ok, muito bem, doutor Hortêncio, doutor José Hortêncio Ribeiro Júnior, juiz do trabalho da 23ª Região no Mato Grosso do Sul. Nós, desde já, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, em nome da Presidência do Tribunal, agradecemos a sua presença, sua gentileza, então, em atender ao nosso convite de aqui vir falar sobre um tema tão importante e tão relevante para o mundo jurídico e para a população também, para o usuário da Justiça do Trabalho. E o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações acerca do tema. Eu que agradeço muito a oportunidade, é sempre uma satisfação vir aqui no TRT da 21ª Região. E é importante estarmos sempre discutindo, estarmos sempre falando sobre o processo judicial eletrônico, não apenas sobre a sua ótica formal ou sobre sua ótica de instrumentalização, mas, sobretudo, sobre a sua eficiência para aquilo que ele se propõe, que é efetivamente entregar a prestação jurisdicional. Ok, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bem, telespectadores, nós conversamos no programa de hoje com o juiz do trabalho José Hortêncio Ribeiro Júnior, juiz do trabalho do TRT da 23ª Região. Para encerrar o nosso programa de hoje, você fica agora com o quadro Profissão Artista e com o talento do músico, compositor e cantor Nelson Coelho. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Bom, meu nome é Nelson Coelho, eu nasci na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e vim para Natal ainda com 10 anos de idade, e aqui eu trabalhando, a música veio já no Rio, né? E aqui eu só fiz aperfeiçoar mais, e num período dos meus 15 anos já montamos uma banda chamada Canto da Terra, que era uma banda ligada à música folclórica, à música nordestina, e depois veio outros parceiros e as coisas foram acontecendo. Aí a gente fundou a Caravana, que era eu, Cleudo e Léo Ventura, e eu voltei ao Rio depois, já com 20 anos, 20 e poucos anos, voltei ao Rio e retomei minha carreira lá, fiz um trabalho com vários parceiros no Rio, e todas essas canções que foram feitas estão nesse meu novo disco, chamado Dos Rios. Antes desse trabalho, a gente registrou, eu fiz um registro musical chamado Songa Também da Coco, que é um trabalho de resgate da cultura popular, que foi feito na cidade de São Gonçalo do Amarante. Foi um trabalho assim, que teve uma repercussão muito boa. E após esse trabalho, né, todo esse trabalho, hoje eu estou aqui lançando o Dos Rios,
A música, nós compositores, cantores, estamos sempre buscando, né, com ela uma forma de viver dela, né? De você viver de música é muito legal. Então, há dificuldades, existem várias dificuldades, cantando ali, participando de projeto tal, e tenta viver dessa relação entre trabalho e música. Meu nome é Nelson Coelho, sou cantor e compositor, faço música popular brasileira, estou buscando espaço para mostrar o meu trabalho. Clareando as manhãs, a rebol, luz nos cabelos, com claves de sol. Acordes na água brilham, dois olhos de clorofila. A fé menina na vida natural, um simples traje, pois a plástica e o visual é na escola do Parque Lage. Orvalhos em cristais, no limbo do violão, compondo modelos de postais, inspira sua respiração, pios e percussão, efeitos do coração. Encanta, contracanto romântico, essa mulher, urbano passarinho, no palco longe, longe do ninho, e a natureza do jardim botânico